Olá, sou Rafael Dias, aluno da Engenharia Ambiental, e com auxílio técnico dos meus colegas Matheus Rocha e Larissa Oliveira, vamos apresentar um pouco do que foi estudado durante o segundo semestre de 2017 na matéria Organização Industrial. O trabalho consistia basicamente em buscas bibliométricas. Assim, a turma foi dividida em grupos de 2 a 4 integrantes mais ou menos, onde esses integrantes deveriam cursar a mesma engenharia. Assim, cada grupo ficou responsável pela sua área, sendo que você deveria cruzar tópicos da engenharia de produção com um eixo fixo que é sustentabilidade, com os tópicos da sua engenharia estudada no meu caso, engenharia ambiental. Com relação aos nossos primeiros resultados obtidos, que seriam do cruzamento da engenharia de produção com a sustentabilidade, o que mais nos chamou a atenção foi o fato de sustentabilidade ser um tópico relativamente novo, com os artigos geralmente escritos primeiramente em 97, 98, 2000, 2001, e poucos artigos, e de acordo com os anos se passando, se escrever mais e mais artigos. Isso se dá pelo fato de sustentabilidade ser um tópico no qual o mundo não se preocupava antes e agora já está se preocupando pela falta de recurso, pelos problemas ambientais como aquecimento global e etc. O principal país de criador e diversificador de artigos seria os Estados Unidos, seguido por Inglaterra e Alemanha, e os artigos em sua grande maioria em inglês, na verdade, para ser mais preciso, 98,7%, sendo que, por acaso, a maior financiadora de arquivos é a China. E o artigo que a gente escolheu para apresentar aqui é chamado de A Framework of Sustainable Supply Chain Management, que fala a respeito do conceito de sustentabilidade e faz uma grande revisão bibliográfica para tentar trazer aí a sustentabilidade no campo da gestão de cadeia de suprimentos, que na verdade é uma área nova na engenharia de produção. Falando agora essencialmente sobre a segunda parte do nosso trabalho, ou seja, a junção dos eixos da engenharia de produção com sustentabilidade, com os tópicos de engenharia ambiental, que são essencialmente quatro: saúde ambiental, segurança no trabalho, resíduos sólidos e recursos energéticos. Tivemos uma redução drástica no número de resultados. Isso se dá principalmente porque, juntamente com a sustentabilidade, a engenharia ambiental traz tópicos muito novos para a engenharia. Tópicos que antigamente não se preocupavam, porque não se tinha tantos problemas ambientais quanto se tem hoje em dia. Então, os primeiros artigos publicados com esses tópicos foram em 2001, 2002 e vem crescendo exponencialmente. Assim, 2% dos artigos foram publicados nos primeiros anos e em 2017 foram publicados cerca de 39% de todos os artigos. Então a gente vê que o mundo vem cada vez mais se preocupando com a sustentabilidade, se preocupando com a engenharia ambiental e procurando novas formas de produzir o que tem que ser produzido. Assim como na primeira parte, essa segunda parte, os artigos também vieram em sua maioria em inglês e principalmente do território norte-americano, território inglês e do território alemão, que são países que basicamente estão procurando o desenvolver verde, ou seja, o desenvolver limpo, sem agredir muito a natureza. Alguns desses países já até diminuiu sua redução de carbono quase pela metade, a matriz energética vem se transformando em placas fotovoltaicas, em usinas eólicas, que são basicamente fontes energéticas que não agridem o meio ambiente. O artigo que a gente encontrou mais relevante para a nossa área
e que a gente resolveu falar aqui fala a respeito sobre biocombustíveis de terceira geração. O que é importante saber sobre biocombustível? Biocombustíveis são alternativas encontradas aos combustíveis fósseis. Por que procurar alternativas para combustíveis fósseis? Primeiramente, é importante saber que os combustíveis fósseis são limitados, ou seja, eles não se renovam com o tempo. Então, se tiver uma procura desenfreada por combustíveis fósseis, eles vão acabar acabando no mundo. E, além disso, eles são combustíveis que emitem muitos poluentes na atmosfera, como CO2, CO e alguns componentes de enxofre, o que causam o afinamento da camada de ozônio e gases de estufas. Assim, as pesquisas sobre biocombustíveis são imprescindíveis para o desenvolvimento do planeta Terra sem agredir muito a natureza. Então, o artigo que a gente separou aqui é um artigo que fala principalmente sobre a pesquisa de biocombustíveis de terceira geração. Qual a diferença entre os biocombustíveis de terceira geração com os da segunda geração e da primeira geração? É simples. Os biocombustíveis de primeira e segunda geração, eles vieram para revolucionar a área de recursos energéticos, sim, claro. Porém, eles vêm com um problema de alocação de água, ou seja, o uso da água nos biocombustíveis de primeira e segunda geração é muito grande. E isso acaba que tira resolve o problema de combustíveis fósseis, por um lado, só que o problema vai começar o problema de alocação de água, que é o que a gente já vive aqui no DF, por exemplo. Então, os biocombustíveis de terceira geração estão vindo para revolucionar este problema da água. Vem precisando muito menos de água do que os outros biocombustíveis. Concluindo o nosso trabalho, nós percebemos que os Estados Unidos é o país que mais produz e mais publica artigos em todo o mundo. Sempre quando nós realizamos cruzamentos, os Estados Unidos estavam ali entre os 3 primeiros, geralmente em primeiro lugar como o país que mais produz, o território que mais produz, sendo que todas as vezes que olhamos os idiomas dos artigos, eles vinham em inglês e não acirradamente em inglês. Eles vinham massivamente em inglês, ou seja, mais de 90% dos artigos eram produzidos em inglês, sobrando menos de 10% para as outras línguas no mundo. E também podemos notar que a China é um país que investe muito na pesquisa e na publicação de artigos, apesar de não terem muitos artigos chineses e apesar de não terem muitos artigos publicados em países no território chinês, se vê que a China está sempre ali financiando pesquisas, financiando testes para os artigos pesquisados, principalmente em sustentabilidade. E outra coisa que nós concluímos é que a sustentabilidade, juntamente com a engenharia ambiental, são tópicos muito novos na área de engenharia, relativamente falando. Tópicos que vêm crescendo desde 2001, 2002, diferentemente de outros tópicos como engenharia civil, engenharia elétrica, que já vem há muito tempo sendo desenvolvidos, sendo publicados artigos. E, bom, esse foi o nosso trabalho. Os nossos posters estão disponíveis, caso queiram assistir, e muito obrigado pela atenção.